gente, é o seguinte. Esse talvez seja o capítulo mais importante de Fundamentos B, porque ele tem uma extensão de aplicabilidade gigantesca. É gigantesca mesmo. Então, é uma pena que tem que ser no final, porque acaba sendo apertado, né? Porque a gente acabou gastando mais tempo em outros capítulos que normalmente são vistos mais rapidamente, mas não tem problema. Se aqueles que desejarem, eu não vejo problema nenhum em fazer igual eu fiz com a outra turma, e eu faço sempre, na verdade. E quer ficar pro resto da vida fazendo, desenvolvendo, né, um capítulo, né, pelo menos as partes mais importantes. Acaba o semestre, quem quiser, a gente continua, tá? Não tem estresse, não. Deixa eu só achar aqui, para pegar a sequência das coisas. Tá, achei. Bom, então tá bom. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Esse, como tem texto, eu vou tentar ir um pouco mais rápido, tá? Diferente das transformadas, que não tinha texto, e aí eu tinha que ir um pouco mais devagar, porque eu tinha que construir o texto junto com vocês. Mas qual é a ideia fundamental aqui? Isso é importante. Talvez seja a parte, digamos assim, do ponto de vista da compreensão mais importante. Quando nós vamos falar de espaços vetoriais, isso evidentemente remonta à ideia de vetor, mas também não há dúvida. E nós chegamos aqui com uma percepção específica sobre o que é um vetor. Tá? Então, a nossa percepção aqui, deixa eu começar aqui, é que, até aqui, né, são segmentos de reta orientados. É isso. Ou seja, nessa perspectiva, o que nós fizemos, nós começamos o estudo do campo a partir do objeto. Então, nós definimos o objeto vetor, né? Objeto matemático, né, claro. E, em seguida, estabelecemos suas operações. Fizemos isso como? Nós introduzimos as operações de modo geométrico, né? A regra do paralelogramo, por exemplo. E a noção de inversão de sentido como o sinal negativo, né? Digamos assim. Inversão de sentido. Para poder introduzir a subtração, né? Então, a gente tinha a regra do paralelogramo que falava da adição. Nossos de vetores, claro. A inversão de sentido que mudava o sinal. E com ela nós fazíamos, então, subtração de vetores. Então, nós tínhamos adição e subtração de vetores. Esqueçam por agora questão de produto escalar e produto vetorial. Isso é uma outra coisa que não tem nada a ver com o que nós vamos falar aqui agora. Tá bom? Bom, então, o que nós fizemos? Nós começamos dos objetos. Aí nós definimos as propriedades, né? Definimos as operações. Bom, definidas as operações, então nós apresentamos um rol de propriedades que elas satisfaziam. Essas operações, né, satisfaziam. Beleza, e aí a gente começou a falar, agora eu vou usar vetor para representar um lugar geométrico. Aí ele mostrou lá que dá para usar para representar elipse, circunferência, esfera, etc. Eu faço muito isso em Fundamentos A, tá? Inclusive é uma área em que vocês costumam apresentar uma certa dificuldade, por razões de amadurecimento, mas é lá que é feito. Bom, essa é uma maneira de fazer. A matemática se usa muito esse processo. Define o objeto, define operações e define as propriedades que as operações satisfazem. Mas existe uma outra possibilidade. Então, na verdade, existe uma outra possibilidade que amplia o rol de objetos que podem ser chamados de vetores. E aí a ideia aqui é uma inversão nesse processo que eu acabei de falar. Tá? Isso se dá quando invertemos o processo acima e começamos com um rol de propriedades e queremos que nossos objetos, sejam eles quais forem, portanto, é muito mais abstrato nesse sentido, né? Sejam eles quais forem, obedeçam. Então, a gente começa com as propriedades. E depois que tiver essas propriedades, a gente, então, passa para identificar que objetos recaem sobre essas propriedades. E aí vocês vão perceber que os objetos que vão recair sobre essas propriedades são inúmeros, tá? Então, vamos lá. Que propriedades seriam essas? Bom, vamos lá, propriedades, né? Então, eu posso até colocar uma subseção aqui, não sei se isso valeria a pena, mas eu boto, depois se não ficar bom eu tiro. Então, vamos considerar um conjunto de objetos U, V, W, etc. E uma operação binária, eu vou representar assim, que é de V em V. Esse aqui é o produto cartesiano, tá? V cartesiano V, né? Porque ela é binária, tá certo? Em V, ou seja, a soma de dois
objetos do conjunto V leva a um objeto do conjunto V, e um conjunto K, que vai ser geralmente os números reais, mas pode ser os números complexos também, e outros, tá? Esses são os mais comuns. Eu vou representar com letras gregas, tá? Eu vou chamar de escalares, munidos de uma operação também, que é ponto, eu vou chamar de ponto, porque senão fica esquisito de escrever. Vou colocar esse ponto aqui. Não, esse ponto eu vou deixar para escalar. Vou colocar pontinho mesmo. Pontinho, que é de K escalar V, número cartesiano V, em V, ou seja, esse produto gera um elemento de V, tá? De tal forma que tudo muito abstrato, né? Você olha assim e fala, diabo é U, que diabo é alfa, não interessa o que é. Mas vamos ver agora o que vai ser, tá? Primeira coisa que é o chamado fechamento, regra do fechamento. Eu vou colocar isso já lendo para vocês as expressões, para vocês irem aprendendo essas terminologias, tá? Para todo U, V, pertencentes a V, o que nós temos aqui? Vou colocar assim, entre parênteses, melhor. E aqui vem a proposição. U, V, pertence a V. Tá? Por que eu estou dizendo? Estou dizendo que essa operação é fechada. Tá? Dados dois elementos quaisquer de V, a sua soma pertence a V. Tudo bem? Entenderam essa notação? Comutatividade. Eu vou aproveitar aqui, né? Porque, pelo amor de Deus. Comutatividade é sempre isso, tá? Aí você pergunta assim, mas quem é esse mais aí? Não importa. Eu só vou saber quem é o mais depois que eu souber quem são os objetos, tá? Como eu não disse quem são os objetos, eu não sei quem é o mais. Eu não sei quem é o U, eu não sei quem é o Vzinho, eu não sei nada, tá? Isso são propriedades absolutamente abstratas, tá? Então, agora, de novo, associatividade. Eu vou ter aqui G mais W. Aqui tem um W também, né? Então, para todo U, V e W pertencente a V, eu posso mexer nos meus parênteses dessa forma, que é a associatividade. Tem ainda o elemento neutro. O elemento neutro diz o seguinte: existe um elemento que eu vou chamar de zero, não sei quem é esse zero, mas existe, pertencente a V, tal que para todo U e V pertencente a V, 0 mais U é igual a U mais 0 é igual a U. É isso, o elemento neutro é isso. É quando você aplica a operação com um outro elemento qualquer do conjunto e dá o outro elemento do conjunto, tá? Inverso aditivo. Aí você pode perguntar assim, mas vai ter mesmo alguém que satisfaça isso? Mas se não tiver, significa que eu fiz besteira, eu perdi tempo tentando definir uma porcaria como essa. Tá? Mas é óbvio que quem faz isso já sabe onde quer chegar, né? Então, para todo U pertencente a V, tá? Existe um V pertencente a V, tá ok. U mais V é igual V mais U, claro, que é comutativo, é igual a 0. Ou seja, eu defino o inverso aditivo a partir do elemento neutro. Tá? Perfeito. Mas aqui eu só falei até agora dos elementos de V. Eu agora vou falar dos elementos de K na relação com os elementos de V. Tá? Então a primeira coisa é o fechamento. Ou seja, vou colocar assim. Para todo U pertencente a V, K, vou colocar aqui assim, e K, então E, tá? E alfa, e para todo alfa. Para todo alfa pertencente a K, o que tem que acontecer? Alfa vezes K tem que pertencer a V. Fechamento, tá? Eu pego um elemento do meu conjunto de escalares, multiplico por qualquer elemento que seja do meu conjunto de V, e eu continuo em V. Isso é fechamento, tá? Não é alfa vezes U, não, professor? Alfa vezes U. Alfa vezes U. Isso. Agora, associatividade. Então, nós poderíamos fazer assim. Aí você tem associatividade de dois jeitos possíveis, tá? Eu vou pensar primeiro na associatividade
de escalares. Isso. Né? Assim, ó. E dado um vetor, ou vetorial dado um U, pertencente a V, que eu vou chamar de vetor lá na frente, tá? U, que multiplica, alfa que multiplica beta U, é igual a alfa beta que multiplica U. Tá bom? Vou fechar esse treco. Pronto. Não ficar mandando mensagem, tá? Você tem ainda a distributividade dos escalares sobre os vetores e depois dos vetores sobre os escalares. Eu vou usar primeiro dos escalares sobre os vetores da seguinte forma. Você tem dois... Eu vou chamar de vetor, tá, gente? Que é isso que vai ser, né? Para todo elemento de U e V, se você pegar um elemento alfa de K, se você multiplicar alfa por U mais V, é a mesma coisa que multiplicar alfa por U mais alfa por V. Ou seja, distribui-se, né, sobre os vetores. Tem ainda outra distributividade, chamada de distributividade V, que é mais ou menos o seguinte. Você tem agora U, pertencente a V, alfa, beta, naná, e você distribui os escalares. Tá? Então você vem aqui, alfa mais beta é igual a alfa U mais beta U. Certo? Então você distribui os escalares sobre os vetores. Professor, Oi. O que significa esse símbolo V de cabeça para baixo? Esse aqui é o E, lógico. Isso aqui quer dizer, a leitura é, para qualquer U pertencente a V e para qualquer alfa e beta pertencentes a K, alfa mais beta multiplicado por U é igual a alfa multiplicado por U mais beta multiplicado por U. Tá? Ah, sim, beleza. E o elemento neutro, K, diz o seguinte, aí eu venho aqui e digo o seguinte, existe um elemento chamado 1, que não é necessariamente o número 1 dos números reais, mas muitas vezes vai ser, tal que, para qualquer U pertencente a V, 1 vezes U é igual a U. Então, são essas as minhas 10 propriedades. Tá? E aí o que eu digo? Assim, dizemos que qualquer conjunto B de objetos matemáticos será, na verdade eu vou colocar assim, eu tenho que escrever isso de algum jeito, vou colocar negrito. Eu vou escrever isso aqui como uma assim, deixa eu ver aqui, uma tripla, tá? Qualquer conjunto V, na verdade não dá para chamar de conjunto, vou chamar de modelo. V, K, mais ponto, que satisfaz as 10 propriedades anteriores, é um chamado espaço vetorial. E os elementos de V são ditos vetores. Pronto, é isso. Tá? Aí você vai perguntar assim, e me dá um exemplo disso aí. Então, na hora. Os vetores normais, tá? Os vetores usuais, que já conhecíamos, claramente são vetores. Essa nova concepção. Tá? Por quê? Porque eles satisfazem todas essas propriedades aqui. Tá? Nesse caso, escrevemos o nosso... não sei se assim vai funcionar. Não funciona não. Depois eu faço assim, para parecer fácil. Ficar indo lá toda hora é dureza. Então o modelo ficaria o espaço dos vetores V, né, que são segmentos de reta orientados, tá? O K, o R aqui, o K é o nosso número reais, soma de vetores usando a regra do paralelogramo, e produto de um vetor por escalar, que é quando você faz o módulo dele aumentar, né? Em que mais representa a adição pela regra do paralelogramo e representa a multiplicação do módulo do vetor pelo escalar número real em questão. É isso, tá? Os vetores. Bom, o que mais? Outros fáceis. Polinômios. Por quê? Então, o seu espaço V são polinômios, tá? Vamos colocar polinômios de alguma ordem, de algum grau aqui, tá? Se você somar 2 de grau no máximo n, né? De grau no máximo n. Se você somar 2 polinômios de grau no máximo n, vai dar um polinômio de grau no máximo n. Essa soma é comutativa, ela é associativa.
Tem o elemento neutro, que é o polinômio zero. Tem o inverso aditivo, que é só pôr menos na frente. Se você multiplicar um polinômio por uma constante alfa real, é polinômio. Você até imaginar também que daria um polinômio, né? Essa regra aqui vale, essa regra aqui vale, essa regra vale. Então ele é um vetor, tá? Se vocês quiserem pensar mais sobre isso, tudo bem. O que mais? Você pode ter também matrizes. Regra das matrizes, as matrizes. Não preciso nem ser quadrado. Professor, e tipo assim, e qual que é a coisa de chamar essas coisas agora de vetores? Porque vocês vão dar um nome? Não, boa pergunta. Isso tem que ter algum tipo de razão de ser, né? Não pode ser um troço que, bom, tá legal, vetor, bacana. E faça o que com isso? Nada, não, só. Não. O que vai acontecer é o seguinte: é que agora, daqui para frente, nós vamos desenvolver um conjunto bastante grande de propriedades que valem para espaços vetoriais, independentemente do que sejam os seus objetos. Ou seja, o que nós vamos desenvolver depende disso aqui, e não de qual é o objeto que está recaindo sobre essa definição. E aí o que acontece? Se matrizes são isso, então tudo que eu desenvolver daqui para frente vai valer para matriz. Se polinômios são isso, tudo que eu desenvolver vai valer para os polinômios. E para os vetores usuais também. Então, na verdade, o que eu consigo é tratar um número praticamente infinito, infinito de possibilidades, e desenvolver técnicas para lidar com esses objetos, que são infinitos, em princípio, em número, a partir de uma perspectiva mais abstrata, em que eu defino, que eu obtenho as propriedades, eu obtenho os resultados a partir das propriedades, e não da cara do objeto. Esse é o ponto, tá? Essa é a nossa meta, tá bom? Então, aqui agora, dadas as propriedades, nós podemos voltar e eu coloco aqui agora, colocar section. Espaços vetoriais. Pronto, colocar espaços vetoriais só. Deu para entender essa ideia? Deixa eu aumentar esse troço aqui, que é bom ficar em 200, porque fica melhor para vocês. Pronto, espaços vetoriais. Então, definido espaços vetoriais, nós podemos também definir o que é óbvio, né? Um subespaço vetorial, né? Agora, vou colocar aqui, ó, definition. Estrutura, eu estou usando estrutura, modelo, tudo com a mesma ideia, tá? Não estou sendo rigoroso com essa questão, não. Duas condições. Se U pertencer a W, então ele pertencerá a V. Isso define o W como um subconjunto do Vzão, né? U pertencerá a V. Certo? Então W é um subconjunto de V, tá? Ou se você preferir, W está contido em V. Tá? Esse W, com seus elementos, possui as 10 propriedades já apresentadas. Então, um subespaço vetorial é uma estrutura em que o conjunto dos objetos vetores é um subconjunto do outro, né? E ele satisfaz com seus objetos todas as propriedades, as 10 propriedades que nós já apresentamos. Tá? Então, ele é um espaço vetorial em si mesmo, porque ele satisfaz as propriedades, mas, além disso, todos os seus objetos pertencem a um outro conjunto maior, eventualmente, pode ser igual também, maior, chamado V. Tá? Então, essa é a definição de um subespaço. Tá? Então, um exemplo de subespaço vetorial, assim, os vetores R4, que são da forma A, B, C, D, né? Em que tal que A, B, C, D pertencem a R, né? É o espaço R4, né? Em o conjunto, né? Não os vetores, o conjunto. O espaço vetorial definido sobre tem por subespaço vetorial os RJ tais que J menor ou igual a 4. Todo espaço é subespaço dele mesmo, né?
obviamente, né? Pela definição, isso fica absolutamente óbvio, né? Um outro exemplo, a pergunta que eu vou fazer. Considere o conjunto. Pergunta-se o modelo ou a estrutura V, R, que são os reais, tá? Mais ponto. É um espaço vetorial? O que vocês acham? O conjunto só tem o elemento neutro. É um espaço vetorial? Sim. É um espaço idiota, mas é. Ele satisfaz tudo isso aqui, ó. Só que só tem um cara. Então é 0 mais 0 pertence a D, porque é 0. Aqui ele é comutativo, porque 0 mais 0 é 0. Aqui é associativo, porque 0 mais 0 mais 0, qualquer ordem está valendo. Existe o 0, é ele. Né? Existe V, tal que dá 0, é o 0. Tudo isso aqui satisfaz, tá? Então ele é um espaço vetorial. Então, claramente. E ele ainda tem uma característica interessante. Ele é subespaço vetorial de todos os espaços vetoriais. Porque todos têm que ter o 0, né? Tá? E por aí vai, tá bom? O conjunto das matrizes simétricas, o conjunto dos polinômios, as funções e tudo mais, tá? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a desenvolver exatamente aquilo que eu falei para a Mayara, vou introduzir um conjunto de definições que vão me permitir obter propriedades importantes sobre esses modelos que têm essa característica de satisfazer aquelas 10 propriedades, né? Então, a partir daqui, então, vamos introduzir uma série de propriedades, de definições, que nos permitirão a primeira definição é a definição de combinação linear. Então, dados 2 elementos U e V e os elementos. Tá? Aí, o V e K são aqueles, né? Não vou ficar, então eu não paro nunca de escrever, tá? E a gente não é uma combinação. Isso é uma combinação linear, não precisa colocar assim. Pronto, isso é uma combinação linear, tá? Quando você pega duas constantes, multiplica pelos vetores e soma. Isso é uma combinação linear de U e V, tá certo? Tá. Aí agora, com a noção de combinação, vocês precisam entender uma coisa importante aqui. Como eu vou construindo as coisas, tá? Esse capítulo vai dar essa ideia de uma maneira perfeita. Eu vou construir essas coisas, tá bom? Então agora que eu sei o que é uma combinação linear, eu defino o que é independência e, portanto, dependência também, né? Eu podia colocar assim, para dizer que eu estou definindo os dois, tá? Então, pegando qualquer número n de vetores pertencente a V, dizemos que eles são linearmente independentes, se e somente se, ao obtermos, vou colocar aqui nesse formato assim, vocês já têm envoltura para isso. KJ. Ou seja, um conjunto n de vetores é dito linearmente independentes se a combinação linear deles, aqui que é o negócio da construção, a combinação linear deles dando zero, isso só irá acontecer se todas as constantes multiplicativas forem iguais a zero. Quando vocês tiverem dificuldade para imaginar isso, pensa num sistema que vocês já conhecem, o R3. No R3, quais são os seus vetores da base? Que eu vou chamar de base aqui, não falei disso ainda, mas vocês já sabem o que eu estou falando. Os seus eixos. I e JK. Vocês conseguem montar uma soma alfa, I mais beta, J mais gama, K igual a zero, sem que o alfa, beta e gama sejam zero? Não consegue. Não consegue. Não existe a possibilidade de você construir algo desse tipo.
Para que isso seja zero, todos os caras têm que ser, todos os multiplicadores, né, os escalares, têm que ser zero. Isso implica que eles são linearmente independentes. Na verdade, a ideia de independência linear vai dizer o seguinte: vai dizer que, geometricamente falando, esses eixos não são coincidentes. E J e K não são coincidentes. Eles não precisam ser perpendiculares, tá? Mas eles não podem ser coincidentes. Então, a dependência linear é mais ou menos ter a mesma direção no espaço, tá? Geometricamente falando. E aí eles vão ser dependentes se não forem independentes, né? Professor, eu confesso que eu viajei muito nessa hora. Você volta um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Então, nós temos os eixos I, J, K, que representam as direções no R3. Eles são vetores, né? Eles são vetores. É possível escrever existe alguma possibilidade, existem algumas constantes que eu posso ajustar aí para que dê zero? Não, não tem como fazer. A única possibilidade daquela igualdade ser correta é que alfa, beta e gama sejam zero. Tá? Ao mesmo tempo. Os três sejam zero ao mesmo tempo. Tá? Então, você diz que I, J e K são linearmente independentes. Certo? Esse é o ponto. Vamos ver. Vou deixar um exemplo. Bom, vocês têm a apostila, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso, tá? Vamos para mais uma definição. Que é a dimensão de um espaço vetorial. Quando eu escrevo com negrito, eu estou falando do modelo, tá? Quando eu escrevo sem negrito, é porque eu estou falando do conjunto de vetores. Dado um espaço vetorial V, sua dimensão é dada pelo conjunto maximal de vetores linearmente. Tá. Aqui, por exemplo, será que eu consigo mais algum vetor que seja linearmente independente desses três caras aqui? Vamos pensar aqui. O que vocês acham? Vamos, gente. O que vocês acham? Como é que é a pergunta, professor? No exemplo anterior, eu consigo um quarto vetor, diferente desses aqui, que seja linearmente independente deles. Não, acho que não. Ele tem que ser necessariamente linearmente dependente deles. Ser linearmente independente, porque ele vai ser escrito como uma combinação desses caras. Não tem jeito, tá? Não. Assim, a dimensão de R3 é, evidentemente, 3. A gente escreve isso assim, de R3 igual a 3. Tá? A dimensão dos polinômios de ordem de grau 4 é 5, porque tem a constante, né? De 0 até 4. É 5, tá? E por aí vai. Ok. Agora, eu posso definir, já que eu defini dimensão, eu posso definir uma outra coisa importante pra caramba, que é a noção de base. Dado um espaço vetorial V, uma base de V, a base dele, tá? É qualquer, vamos dizer qual é a dimensão dele, né? Um espaço vetorial V de dimensão N, uma base dele é qualquer conjunto de vetores, colocaria
linearmente independentes é um qualquer conjunto de n vetores linearmente independentes. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, não precisaria ser IJK. Poderia ser IJ e J menos K. Poderia ser IJ e alfa I mais beta J, não, I alfa I, 3I menos 2J mais 5K. Mas não poderia ser IJ e alfa I menos beta J. Porque alfa I menos beta J seria linearmente dependente desses caras aqui. Então, eu tenho que ter o K junto. Mas não precisa ser só o K. Pode ser o K misturado, tá certo? Graficamente seria mais ou menos o seguinte. Talvez seja importante fazer umas coisas gráficas aqui. Você tem aqui o I, o J, o I e o K. Com o I e o J, você consegue construir o R2. Isso aqui tudo é o R2. Agora, você precisa do que seja o K para construir o R3? Não. Você pode ter um vetor assim, pode ter um vetor assim, você pode ter um vetor assim. Ele só não pode estar no plano. Porque se ele estiver no plano, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dois caras aqui. Tá certo? Que são as componentes, né? Aí ele não constrói essa dimensão. Então, qualquer vetor que tem uma componente K é um vetor que está para fora do plano, e por estar para fora do plano, ele é linearmente independente dos vetores que constituem o plano. É isso. Tá? Bacana. Aí, tem um exercício bacana aqui, no livro, que é pronto. Tenta fazer isso aí. Vocês têm 5 minutos. Mostrar isso. Vocês vão ter que mostrar coisa demais nesse capítulo. Então comecem a pegar esse elemento de demonstração. Tá? Vamos lá, tenta demonstrar isso aí. Quem não souber nem como começar, fala e eu vou dando a dica. Cinco minutinhos e eu retomo. Professor, vê se o meu raciocínio está certo. Meio que eu estou compondo os polinômios nele mesmo. Isso seria uma, justamente, definição do subespaço vetorial? A ideia seria mais ou menos essa. Ou seja, você tem que provar duas coisas. Primeiro, você tem que provar que qualquer polinômio de grau menor ou igual a 2 pode ser escrito em termos daqueles caras lá. Qualquer um. E você tem que provar que eles são linearmente independentes. Por que qualquer... na verdade, nem precisaria provar a segunda parte. Se você provar que eles são linearmente independentes, eles são 3. O espaço vetorial ao qual eu estou me referindo tem grau 3, tem dimensão 3, porque o grau vai até 2, né? Então tem dimensão 3. Então, se eles formam uma base, e se eles formam uma base é porque qualquer vetor do espaço pode ser escrito em termos dele. Tá? Esse seria o raciocínio por trás. Então, a primeira coisa é mostrar que eles são linearmente independentes. Tá? Sabendo já que a dimensão do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2 é 3, tá? Então, vamos lá, sabemos. Tá? Mas você pode dizer que não sabe, porque é dimensão de 3. Aí a gente faz de outro jeito, tá? Basta certo? Porque são 3 vetores. Se eles são linearmente independentes num espaço de dimensão 3, é porque eles formam a base desse espaço. Então, qualquer polinômio pode ser escrito em termos de uma combinação linear dele. Tá? Mas vamos ver se eles são linearmente independentes. Como mostrar isso? Tá? Se são LI, é porque alfa, P de x, mais beta, P de x, mais gama, R de x, vai ser igual a 0, se e somente se alfa, beta e gama forem iguais a 0. Certo? Vamos ver se é verdade?
Ora, a soma anterior fornece alfa mais beta x menos 1 mais gama x menos 1 ao quadrado. Eu poderia escrever como sendo alfa menos beta mais beta x, na verdade beta menos 2x, aqui vai ter um alfa menos beta mais gama. Beta menos 2x, menos 2 gama. E gama x ao quadrado. Acho que é isso, né? Isso tem que ser igual a zero. Para qualquer valor de x. Tá? Essa é a parte mais importante. Mas isso só vai ser zero para qualquer valor de x se os coeficientes forem iguais a zero. Aí a gente escreve assim. Se esse cara aqui for igual a zero, nós já usamos isso lá em equações diferenciais. Tá? Para obter a forma de recorrência. Era uma série. Ora, se gama é igual a zero, beta é igual a zero. Se gama e beta são iguais a zero, alfa é igual a zero. Então, todo mundo zero. Então, de fato, eles são linearmente independentes. Professor, e por isso eu posso dizer que esses polinômios são ortogonais? Sim, exatamente. Mais ou menos. Eu tenho que definir ainda o que é ortogonalidade. Tá? Ainda não dá para dizer totalmente isso, porque eu não defini uma noção de produto entre eles. Tá? Seria o equivalente ao produto escalar. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui ainda. Nesse caso, em particular, eu acho que eles até nem são ortogonais, por conta de que você tem esses caras aqui, ó, uma combinação aqui, tá? Então, eles não são ortogonais. Eles seriam ortogonais se fosse 1x e x ao quadrado. 1x e x ao quadrado são ortogonais, tá? Então, vamos lá. De modo que então, esses caras são 3, são linearmente independentes. Num espaço de dimensão 3, significa que qualquer polinômio pode ser escrito pelo vídeo. Note. Para algum alfa, beta e gama, né? Vamos pegar um exemplo? menos 21x mais pi x ao quadrado. Tá? Isso vai ter que ser igual a essa combinação aqui. Essa combinação aqui é isso aqui, né? Nós já vimos. O que isso vai dizer? De modo que nós vamos ter aqui é isso. Tem que ser 3. Tem que ser igual a menos 21. E tem que ser igual a pi. Então, resolve-se isso. Pronto. Cuja solução é. Então, esse cara que aqui está pode ser escrito em termos desse cara que aqui está. Ou seja, S de x pode ser escrito como sendo π menos 18 P de x, que é 1, né? Mais 2π menos 21x mais π x ao quadrado. É isso. Tá? Ou se você... Perdão. Não, isso não é x, não. É q de x, né? Q de x. Aqui é R de x. Aqui é P de x. Ou, se vocês preferirem, para ficar mais explícito, aqui pode ser escrito ainda como π menos 18 mais 2π menos 21. X menos 1, né? É isso? X menos 1. X menos 1 mais π x menos 1 ao quadrado. Ou seja, P, Q e R. Qualquer polinômio de grau menor ou igual a 2 pode ser escrito como uma combinação linear desses três. Justamente por isso que eles formam a base. Tá? Vamos ver aqui. É interessante também. Eu já falei de base? Tá. Mostrar que a base é única. Tá? Ou seja,
Você, na verdade, não é a base que é única. Você pode representar de maneira única um vetor em uma determinada base. Essa ideia de representação é uma das ideias mais importantes da área de álgebra linear, tá? Então, com a noção de base, podemos introduzir a noção de representação. Dada uma base, sempre podemos escrever os vetores daquele espaço em termos de combinações desses elementos na base. Esta escrita é chamada de representação. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você tem um R3. Você é livre para escolher a sua base. Sua base pode ser I, J, K, ela poderia ser I, J, menos K, ela poderia ser I, J, I mais K, ela poderia ser I, J, I menos J mais K. Tudo isso é base. Tá? Agora, é claro que o seu vetor, dependendo da escolha da sua base, vai mudar. Tá bom? Se eu escolhesse para este vetor, para este espaço vetorial dos polinômios de ordem de grau menor ou igual a 2, a base 1, x e x ao quadrado, a representação deste vetor aqui nessa base seria simplesmente ele mesmo, 3 menos 21 e π. Seriam esses caras que fariam a representação. Tá? Enquanto que nessa base que está aqui, a representação seria 3 menos 21 e π. Tá? Então deixa eu dar esse exemplo aqui. No exemplo anterior, a representação do vetor S na base representado é, vou colocar assim, representação, vou colocar por enquanto assim, tá? 3 não, π menos 18, 2π menos 21, π. Se tivéssemos Agora, o que é importante é dizer o seguinte: uma coisa é a representação do vetor, a outra coisa é o vetor. O vetor é uma entidade que é independente da sua representação. É porque ele independe da base. Um vetor é um vetor, não importa se você define um sistema de coordenadas ou não, tá? Que é o que você faz quando define a base. Então, o vetor está lá, é uma entidade independente. Agora, quando você define a base, você dá a ele uma representação nessa base. E aí, a cara dele, ou seja, a maneira como ele é representado, muda. Mas ele mesmo permanece sempre sendo a mesma coisa. Ele vai ser sempre isso aqui, ó. Ele não vai deixar de ser isso aqui. Só que nesta base P, Q, R, ele é representado assim. Nessa outra base aqui, teria que fazer a conta, mas ele também vai ter uma representação. Vamos fazer essa conta aqui. De fato. Dado o S, teríamos agora que escrever o S de X, que é esse troço aqui. Teria que ser alfa vezes 1, que é o primeiro, né? Mais beta vezes x, mais gama vezes x menos 1 ao quadrado. Isso aqui implicaria que ele teria que ser escrito como sendo alfa mais gama, vou colocar assim, alfa mais gama, que vem daqui, né? Do 1 daqui, mais beta menos 2 gama mais gama x ao quadrado. E isso daria o quê? Alfa mais beta igual a 3, alfa mais gama, perdão, de modo que alfa mais gama é igual a 3, beta menos 2 gama é igual a menos 21 e gama igual a π. Né? Esse aqui tem que ser igual a esse aqui tem que ser igual a esse, e esse aqui tem que ser igual a esse. E a solução vai ser o S de x teria que ser escrito como 3 menos π
mais 2π menos 21, x, ó, Qx, né? Qx, mais π Rx. Deixa eu botar o Px aqui. Eu chamei de outro nome, né? Não vou colocar esse próximo, vou colocar aqui 1. Vou colocar aqui x mesmo. É a minha base, né? 1x e x menos 1 ao quadrado. Vou fazer a conta que vai dar a mesma coisa. Ou seja, vou colocar isso dessa maneira, tá? Vou colocar aqui isso aqui para representar aquela base. Eu vou dizer que a minha base aqui, eu já vou introduzindo a notação. Linha igual a isso aqui. Tá? Minha base é isso aqui. Então, a representação do S na base é linha, seria 3 menos π, 2π menos 21, que é diferente do S na base E, que é igual a, que era igual, né? π menos 18, 2π menos 21, e tá? As representações são diferentes, porque as bases são diferentes. Mas o S é sempre o mesmo. Ele simplesmente está representado de formas diferentes, em bases diferentes. Pronto. Não sei se isso ficou claro para vocês, mas isso é muito importante, tá? E aí vem uma propriedade importante, que é um teorema, que diz o seguinte, que é muito importante. Senão nada disso que eu estou falando ia prestar. Dado para qualquer vetor pertencente a um conjunto de vetores e uma base. Vou colocar assim. Qualquer, mas é base, tá? Ela é qualquer, mas é base, tá? A sua representação ou seja, você não tem como representar um vetor numa determinada base de duas maneiras diferentes. Não existe ambiguidade. É isso que esse teorema está dizendo. Tá? A prova disso é simples. Tá? Vamos provar por contradição. Assim, assumimos que existem ao menos duas representações então, numa das representações a gente escreve essa no espaço vetorial de dimensão finita, tá? Alfa J J, tá? Essa é a maneira de escrever, né? Esses caras são os caras da base, esses caras aqui são os coeficientes, tá? Tem uma combinação linear dos elementos da base, que qualquer vetor tem que poder ser escrito assim. Mas o mesmo U tem que, já que ele tem duas representações na mesma base, ele tem que poder ser escrito assim também. Beta J é J. Né? São as duas representações diferentes. Mas então, eu posso pegar esses dois caras aqui, eles são iguais, eu passo para o outro lado, é menos, igual a zero. Existe a associatividade, então eu posso remover um desses caras aqui e fazer isso, eu estou usando essa propriedade. E existe a distributividade, além da regra do inverso aditivo. Então eu posso escrever isso aqui. Só que esse cara aqui é base, né? Então temos que, usando entretanto, é base. Logo, seus elementos são LI. Mas então, a combinação linear acima, ao dar zero, implica que todos os coeficientes eu assumi que elas eram distintas e cheguei que ela é de fato igual. Isso é uma contradição. Então, o erro meu está em assumir que elas eram distintas. Então, é porque elas não são distintas, elas são as mesmas. Tá? Essa é a estrutura da demonstração por contradição.
tá bom? Eu vou falar de produto interno. Agora eu vou dar uma puladinha numa parte aqui da apostila, que é a soma direta. Isso vai ser bastante importante lá na frente, quando a gente for falar de... Bom, se a gente chegar lá, né? Formas canônicas de Jordan. Então essa noção de soma direta é crucial, mas para nós agora não é tão importante. Então eu vou pular isso para agora e vou falar de produto interno. Tá? Produto interno. Até agora eu não falei nada de produto escalar. Produto interno é o nome que a gente dá para produto escalar no contexto da álgebra linear. Tá? Produto. Vejam que não fizemos menção a uma propriedade, ou uma operação, perdão, similar àquela não fizemos isso, eu não defini nenhum produto escalar, tá? Isso acontece porque a noção de espaço vetorial não depende disso. Entretanto, para nós físicos, é quase sempre, eu não conheço exemplo que não seja, mas pode sempre ter, né? Seja possível definir para um espaço vetorial um produto interno. Olhem o que eu escrevi. Que seja possível definir para um espaço vetorial um produto interno. Isso significa o seguinte: quem vai fazer essa definição é você, seguindo alguns critérios que podem ser importantes, mas que podem te levar a beco sem saída também, dependendo de como você define. Tá? Então, no caso usual, nosso produto interno, que era o produto escalar, era escrito como uma das versões, né? O escalar. Vou colocar agora o pontinho no meio, tá? O escalar. V. Veja que eu não estou pondo seta em cima mais. Não vou pôr seta em cima mais. Nunca mais. Porque agora é fácil ver quando é um vetor e quando é um escalar, tá? É módulo de U. Módulo de V. Cosseno do ângulo entre eles. É isso. Tá? Mas, o que acontece? Estamos abstraindo os nossos objetos. Como, então, definir um produto interno? Já que eu não tenho um objeto, como é que eu vou definir esse objeto, esse produto interno? Existem, eu vou aqui, né? Existem maneiras de fazer isso com funções. É a chamada teoria de Sturm e Liouville, que, entretanto, não estudaremos. Posso até falar sobre ela mais fora da aula, tá? Porque é mais razoável estudar isso no física matemática. Não que ela seja extremamente difícil, mas é mais fácil de entender isso lá, tá? Eu vou mostrar um jeito de fazer isso. Assim, vamos mostrar a seguir uma forma de introduzir ou induzir um produto interno em um espaço vetorial. E aí, com isso, eu vou falar de generalização de vetores, tá? Suponha que temos a seguinte equação diferencial. Vou pegar uma idiota, tá? Y duas linhas, mais m ao quadrado y igual a zero. Pronto, essa é a equação diferencial. Sabemos que ela tem duas soluções, olha só o que, linearmente independentes. Que são, por exemplo, tá? Seno de x, cosseno de x, opa, m, né? mx. Certo? E sabemos que qualquer outra solução desta equação deverá poder ser escrita como a combinação linear dessas soluções básicas. Ou seja, como é que eu escrevo isso? Y de x é a seno de mx mais b cosseno de mx. Mas o que significa isso? Isso significa que o espaço agora vetorial de soluções da equação diferencial acima é de dimensão 2. Assim, né? Só tem dois vetores associados a ele, de dimensão 2. Tá? Neste espaço vetorial, eu posso induzir um produto interno com a
as seguintes definições. Eu vou chamar esses caras. Agora lembra que eu vou... aquela coisa que eu já tinha usado anteriormente, né? Cadê aqui o tracinho? Vai chegando no final da aula, eu vou ficando meio sério, tá? Isso aqui é a anotação de Dirac, tá? Para esses objetos. Só para dizer que eles estão sendo considerados como vetores agora, tá? Muda nada, muda nada. Certo? Eu vou colocar isso aqui, porque aí agora eu posso escrever assim, ó. Professor, Oi. Agora que você introduziu essa nova ideia de vetor, essa notação de Dirac, ela implica na notação de vetor que a gente já conhecia ou na notação de vetor que a gente conhece agora? Ela generaliza, né? Você poderia escrever esse U e V assim, ó. Com essa carinha desse jeito assim, ou colocando uma seta em cima. Quando é função, colocar uma seta em cima ficaria ridículo, né? Colocar uma seta aqui, imagina. Ficaria uma coisa grotesca. Então você escreve desse jeito, tá? Mais ou menos essa é só uma questão de notação mesmo. Mas o que você está querendo dizer é que são as mesmas coisas, tá? Então eu escrevo esse cara agora dessa maneira, tá? Isso aqui é a mesma coisa que esse cara aqui, tá? Então é assim que a gente vai escrever produto interno, tá? E no nosso caso particular, vai escrever como sendo 1 sobre π isso. É isso aqui, tá? O que vai acontecer com esses vetores? O seno vezes o seno vai dar 1. Então, note que com essa definição, seno de mx cosseno de mx é zero. Nós já vimos isso lá no Fourier, né? Então, não vou mostrar isso aqui agora, tá? Isso aqui é cumulativo, né? Todo mundo sabe disso. Isso aqui é seno vezes seno igual a 1. E esse cosseno vezes cosseno igual a 1. Ou seja, temos uma base ortonormalizada. Quando um vetor, que é quando o produto interno de um vetor, por ele mesmo, dá 1, e o produto interno de vetores distintos dá 0. É a partir da noção de produto escalar, ou produto interno, que eu posso definir ortogonalidade. Tá? Eles são ortogonais por causa disso, e eles são normalizados por causa disso. Mas por que eu defini o meu produto interno dessa maneira? Então, esse cara aqui, por exemplo, seria a escrita disso aqui. Oi. E geometricamente, como é que fica a ortogonalidade dessas funções? Porque no vetor essa é uma noção muito intuitiva. Sim. Mas e nesse caso? Nesse caso, você pode dizer o seguinte, que você tem uma equação diferencial. Essa equação diferencial, ela tem um espaço de soluções. Esse espaço de soluções tem associado a ele 2 eixos. Mas é claro que, como as soluções são funções, cada eixo é representado por uma função. Tá? Não se prenda à ideia anterior. Cada eixo é representado por uma função. De uma maneira que qualquer vetor nesse espaço de soluções é uma combinação linear desses eixos. É a mesma ideia. Só que agora se você pensar bem, não, mas no vetor era fácil pensar num segmento de reta orientado. Não era nada, não era nada. Por que era fácil pensar num segmento de reta orientado? É uma construção tão abstrata quanto essa, tá? Porque se você pensar, não, mas o que é um vetor? Aí você vai dizer, não, mas um vetor é um segmento de reta orientada. A gente vai ficar rodando assim. Porque, na verdade, né, não tem nenhuma relação, é porque você já tem familiaridade com aquilo. Mas a verdade é que quando aquilo é introduzido, dizer que aquele cara que tem uma setinha em cima é igual a uma setona num espaço vazio, é uma coisa extremamente abstrata, tá? A ideia aqui é exatamente a mesma. Esses caras aqui, ó, são as componentes desse cara aqui. Nada mudou. Só que agora o espaço vetorial do qual você está falando, por ter essa característica aqui, ele é um espaço vetorial de dimensão 2, cujas as direções fundamentais são dadas pelas funções seno e cosseno. Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Não então é como se esse cosseno fosse o meu y e o seno fosse o x, é isso? Não, é como se o cosseno fosse o j e o seno fosse o i. Eles são os vetores, né? Não é que são x, tá. Não é que são x, tá? E aí o a e o b são os valores, né? Os módulos desses versores, né? Não os módulos versores, são os números que multiplicados por esses módulos, por esses vetores, te dão uma combinação linear qualquer deles. Tá. São números, tá? A ideia é mais ou menos a seguinte, ó. É como se fosse, eu vou colocar aqui, mas eu vou apagar depois. A ideia
mudar nem apagar. Mas, professor, como é que a gente consegue abstrair para mais de 3 dimensões, 4, 5? Você não consegue fazer isso com vetores? É a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou colocar aqui, peraí. Dados agora por É que o visual fica precário. Eu gosto de visualizar as coisas. Não, esquece isso, pelo amor de Deus. Porque daqui para frente você nunca mais vai conseguir visualizar nada. Matematicamente falando. Como é que você visualiza um espaço de dimensão infinita, por exemplo? Não dá. Esquece. Tá? R4. Como é que você visualiza R4? Alguém aqui visualiza R4? E é R. Não estou nem dizendo espaço de funções. Não, espaço R4. Um espaço de matrizes. Um espaço de polinômio. Não esquece isso. Tá? Nada disso vai ser mais visualizável. Tá? Igual. Quer ver um exemplo em que isso não apareceu já? Vocês já viram, e o espaço era de dimensão infinita, e eu não vi ninguém aqui chorando engano? É esse aqui, ó. As séries. Que fornecem a representação em uma base infinita de funções quaisquer consideradas no intervalo menos π aqui, de tal forma que neste intervalo qualquer função razoavelmente bem comportada, tá? Vou colocar aqui f de x vai poder ser escrito como seno a 0 sobre 2, lembra aquele negócio lá? Mais somatório n igual a 1 infinito a n cosseno de nx mais dn menos de nx. Se vocês quiserem, não tem necessidade, mas é interessante começar já a pensar nesses termos aqui. Nossa, professor, agora tudo faz sentido. Exatamente. Tá? Ai, que coisa Olha legal. Assim, o vetor. Não de maldade escrever assim agora, né? Para perturbar vocês. X é igual. Aí não tem essa parte aqui, porque essa parte ela é simétrica, né? Então vai ficar só o B, né? Não vou fazer a conta não, tá? Porque não vai tomar tempo a gente, um tempo que não é... Não precisa de usar isso. Vamos colocar assim. Até dá pra fazer a conta, a x seno de nx dx. Eu acho que ele vai querer encher meu saco com essa história aqui, não sei, vamos ver. Se ele fizesse a conta, eu não precisaria de... muito fraquinho. Já sei. Que é igual. Eu queria colocar, né, o resultado. Tudo bem, vai perder um pouquinho de... Vamos fazer rápido. Pronto. É isso que ele faz, não é possível. Deus que me perdoe se não fizer. O que é isso? O que é isso? Não existe. Ó, eu faço, mas pelo amor de Deus. É tudo por causa desse N aqui. Se eu colocar, é porque ele não sabe se o N é inteiro ou não é, né? Então, tudo bem. Então isso aqui fica igual a 1 sobre π de dn de seno. E você toma tudo isso no intervalo de menos π a π. Então isso aqui vai ser igual. Tomando a derivada vai ficar 1 sobre π
Peraí, só um pouquinho, tem que tomar cuidado aqui. 1 sobre... Vai ficar 1 sobre π. Aqui vai ficar... X. Faltando um N aí, hein, professor? Aonde? Subtraindo da integral. Vou fazer essa conta aqui. Essa conta aqui ele faz. Nem essa? Ah, já sei porque ele não fez. Mas vai fazer. Pronto. Pronto. E tudo isso de menos π a π, né? Bom, aqui vai dar 0, tá? Mas aqui não. Então, deixa eu colocar de menos π a π. Poxa. Será que funciona? Vamos ver. Massa. Esse aqui vai ficar... Dou 0 a primeira e a segunda vai ficar n π cosseno de nπ. O que é cosseno de nπ? Cosseno de nπ vai ser menos 1 se n for ímpar e mais 1 se n for par, né? E não precisa descer por aqui, não. E aí quando eu fizer o negativo, vai ficar aqui a mesma coisa, vai ficar 2 aqui. Pronto. Então, o resultado. Corta esse n aqui com esse n, corta esse π aqui com esse π, e provavelmente é isso aqui, tá? Provavelmente. Então, olha só, nós conseguimos achar quem? Os coeficientes da expansão. De modo que vetor x, vou escrever logo aqui, tá? Vetor x. Essa é a representação do vetor x. Ó. Esse cara aqui, para os vários n's, né, os infinitos n's, é a representação do vetor x na base de Fourier. Que você está pegando só esses aqui, porque, claro, né? Ele é um termo ímpar, tá? Vamos fazer o gráfico desse cara só para ver se deu x mesmo? Então, eu vou agora escrever isso aqui sem o vetorzinho, porque senão ele não faz, né? Professor, só uma curiosidade. Pois não. Se eu não me tocasse que x é uma função ímpar e fizesse tudo. Aí Tava 0, tá? tava... Isso, tá bom? E só simplifica as contas para você, né? Não altera em nada não, tá? Professor, agora como é que fica a definição de um campo escalar? Porque parece que toda função pode ser representada como campo vetorial. Tem que diferenciar um pouco. Essa é uma boa pergunta. Diferenciar um pouco. Deu negativo, tá vendo? Então tem que trocar o sinal aqui. Deixa eu tirar isso fora. Tem que diferenciar um pouco o que você vai chamar de campo escalar e campo vetorial do que você está chamando de vetores, porque você está falando de representações diferentes. Quando você fala de campo escalar e campo vetorial, você está falando de funções no espaço IJK. Então, essas funções no espaço IJK são funções, tá? Elas não são vetores. Elas são vetores no espaço de funções, tá? Isso é importante. Pronto, agora deu. Vamos ver se o x sai assim também. Peraí. X, função x. Eu já volto a essa explicação, tá? Tá. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é a função x mesmo, tá? É claro que eu estou pegando só o intervalo até, né, de menos π a π, tá? Então, é a aproximação da função, tá? Ok, deixa eu voltar nessa questão aí, que essa questão é importante. Tá, deixa eu me diminuir aqui. Observação. Eu vou até colocar como observação aqui, para não haver confusão. Observation, tem definition, lema, problem, remark. Então, você está definindo esse campo vetorial, você poderia colocar aqui geralmente a gente coloca, né, uma coisinha aqui assim. Mas o seu espaço vetorial é o espaço vetorial nesses caras aqui. Então, esses caras são números. Tá? Números que dependem da posição, mas eles são números. São escalares. Para cada ponto no espaço, ele dá um número, um escalar. Tá? Isso é diferente.
aí você está falando de outro espaço. Você está caracterizando o seu problema de maneira diferente, tá? Nele, essa noção não faz sentido, de campo vetorial e campo escalar. Não tem sentido isso, tá? Deixa eu colocar um negrito aqui. Ou seja, um outro espaço, tá? Então você define campos vetoriais nesse sentido aqui. Mas cada um desses caras aqui pode ser um vetor num espaço vetorial de funções. Você mudou o espaço, está falando de outra coisa. Quando você muda o espaço, está falando de outra coisa, tá? Então não confunda essas duas coisas. É uma coisa realmente completamente diferente. E necessariamente esse outro espaço em que essas funções são vetores é o espaço de Hilbert? Ou tem outros espaços que também têm essa característica? Tem outros. O espaço de Hilbert é o queridinho da física, tá? Porque ele tem certas propriedades que são importantes, como, por exemplo, haver o produto escalar. Você garante que ele o que a gente chama de L2, ou seja, ele tem norma, ele tem um produto escalar associado a ele, tá bom? Mas você pode gerar outros espaços funcionais sem nenhum problema, tá? O que eu vou fazer na aula que vem? Porque agora não dá mais tempo. Eu queria até fazer nessa, mas não vai dar tempo. Lembra aquela equação que dava os polinômios de Legendre? Pois é, lembra que ela dava um conjunto infinito de soluções? O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês que eu podia resolver aquele problema todo só usando as técnicas que nós estamos trabalhando aqui, com a introdução que eu vou ter que fazer de maneira ad hoc, ou seja, de maneira arbitrária, de um produto escalar. Eu vou definir um produto escalar da minha cabeça, porque eu conheço a teoria de Sturm-Liouville, e vou dizer, olha, pega esse cara e usa como produto interno. Agora nós vamos pegar e nós vamos resolver toda essa equação só fazendo cálculo matricial. Essa vai ser a relação que na mecânica quântica acaba se traduzindo na relação entre a representação de Schrödinger, que é quando você usa a equação de Schrödinger, e a representação matricial da mecânica quântica. Então, quando você vai para uma representação, você está, de certa maneira, fazendo esse processo. Mas o que é legal para a gente aqui é mostrar que tudo aquilo que a gente viu em equações diferenciais pode ser enfiado dentro dessa teoria de espaços vetoriais, e você vai resolver uma equação diferencial sem fazer aquelas técnicas de expansão, e não sei o quê, não vai fazer nada daquilo, tá? No final das contas, você vai estar fazendo, mas só que você não vai ver isso acontecendo, tá? Evidentemente que os dois métodos têm que estar relacionados, né? Senão, um dava uma coisa, outro dava outra. Mas nós vamos introduzir uma nova técnica de resolver aquelas equações, chamadas equações de autovalores e autovetores. Por que autovalores e autovetores? Bom, está claro aqui agora, né? E vocês vão ver que ela pode ser resolvida toda no interior de uma teoria de espaços vetoriais. Isso vai ser só o primeiro exemplo do uso desse troço aqui. Depois eu vou dar outros exemplos de aplicação, e mais físicos até. O de rotação de corpos rígidos, então, falar de momento de inércia, tá? Que é quando eu introduzo a noção de tensor. Depois eu vou falar mais sobre representação, vou falar mais sobre diagonalização de matriz, mostrar como isso representa uma mudança de sistema de coordenadas. E aí eu vou começar a estudar esse troço, porque eu vi que isso tem futuro. Com as primeiras aplicações eu vi que isso tem futuro, tá? E aí chega no final da